Minas, seja bem-vindo a mais um episódio do Leitura Crítica, que é o quadro aqui do canal onde eu leio a história de outras pessoas. Na verdade, aqui nessa primeira temporada eu estou lendo a história dos meus alunos. Na temporada passada eu li histórias de contos natalinos que esses meus alunos fizeram e agora eu estou lendo os one-shots dos campeões da jornada. Como assim, Juliana? O que são esses campeões? Os campeões da jornada é o seguinte, são os alunos que conseguem vencer o desafio que tem dentro do meu treinamento, a Jornada Aprendiz Escritor. Quando eles conseguem vencer esse desafio, 3 alunos são escolhidos como campeões para serem publicados nesse livrinho maravilhoso. Cadê? Eu tô sempre com o livro na mão e eu tô sempre esquecendo de estar com o livro na mão. Ele tava aqui, eu juro. Como... Ah, tá, achei. Tinha um bloco na frente. Aqui, eles são publicados nesse livro. Esse daqui são da turma passada, da turma de janeiro de 2021, mas agora a gente juntou a turma de maio de 2021 e agosto de 2021 para lançar essa antologia, né? Apesar de chamar contos, os alunos dentro da jornada escrevem one-shots. Qual a diferença do one-shot? Qual a diferença do conto? Se a gente for colocar em termos técnicos, não teria tanta diferença, porque o conto tem a proposta de ser uma história curta, focada em um personagem só, certo? Mas geralmente em ambientes mais restritos também. Óbvio que a gente também tem contos de ficção científica e etc. O one-shot é só uma nomenclatura muito parecida também, é uma história mais curta, porém às vezes ela tem um espaço maior, é possível você fazer um one-shot de mais de 10 mil palavras. Já o conto, existem contos maiores, mas a gente também fica ligeiramente até 7 mil palavras. E, bom, o objetivo dessa aula não era focar no que era conto e o que era one-shot, mas eu não consigo segurar esse meu senso de sensei, esse meu senso de professora e explicar, porque eu sei que tem muita gente que é novata, cai nesse vídeo primeiro e eu gosto de explicar, enfim. Fica que você sempre vai aprender alguma coisa. A questão é, esses alunos vão ser publicados agora em abril de 2022. Eu convido você a participar desse lançamento e até a semana do lançamento, até abril, eu vou estar lendo as histórias que vão ser publicadas. Óbvio, eu não tenho tempo de ler todas as histórias, são histórias de mais de 10 mil palavras. Se eu fosse fazer um conteúdo lendo completamente toda a história, a gente ia passar de 2 horas de conteúdo e não é o meu objetivo, a gente sempre fica aqui no máximo 40 minutos estourando 1 hora, mas eu sempre gosto de fazer a leitura desses primeiros capítulos, porque sempre pode ter alguma coisa para você aprender. Então fica até o final deste episódio, que com certeza você vai tirar alguma coisa para aprender. E se você quiser assistir os outros, é só clicar aqui embaixo, aqui no card, ou no final do vídeo deve estar aparecendo uma indicação para você ir na playlist e assistir todos os outros episódios. Qual é a vantagem de uma leitura crítica, né? É onde eu leio, avalio a história daquele aluno, daquela pessoa que está me entregando aquela história, e com isso você consegue aprender. Muitas das vezes não só com os erros, mas com os acertos daquele escritor também, e eu vou pontuando. Não, você não me vê lendo toda a história, porque imagina o quão chato isso seria. Eu só trago aqui os cortes específicos quando eu tenho alguma coisa pra contar pra você, alguma coisa pra apontar pra você não fazer ou pra você fazer e repetir na sua história. Bora lá então pra tela. A história de hoje vai ser O Coração de Aço, do Giovanni Romano. O Giovanni, ele é um aluno da turma de maio de 2021, ele foi o segundo campeão escolhido para essa turma. Eu já li o da Ana, vou deixar num card linkado aqui em algum lugar para você assistir também esses episódios. E essa história vai estar também no próximo exemplar, no volume 2, digamos assim, dos Contos de um Aprendiz de Escritor. Eu gosto sempre de começar pela sinopse. A gente tem sinopses curtas e sinopses maiores, tá? Depende muito de onde você vai publicar essa sinopse, que você precisa ponderar quando você vai usar uma sinopse maior e uma sinopse mais curta. Por exemplo, aqui no Wattpad, ou na Amazon.com, ou em qualquer outra plataforma que vocês tem espaço ali para você, de fato, divulgar a sua história no sentido de que a pessoa vai ler toda a história e tal, eu acho que é legal você colocar uma sinopse um pouquinho maior, desde que ainda assim ela seja interessante. Já, por exemplo, quando você vai compartilhar ela nas redes sociais, quando você vai fazer um material promocional, eu aconselho que você faça aquela sinopse bem pequena, sabe? De tipo 3, 4, um parágrafo no máximo, para que a pessoa consiga ler rapidamente e já despertar o interesse. Por que eu digo essa diferença? Olha, lá de cara eu já dando uma baita de uma dica para vocês. Porque numa plataforma como a Wattpad, a pessoa está de fato entrando ali para ler. Então tudo bem, ela vai parar para ler um pouco da sua sinopse, às vezes o próprio Wattpad indica a sua história, ela vai ler sobre o que se trata.
antes de fato mergulhar nos capítulos para ler aquela história. Mas ela está ali no Wattpad com o intuito de ler, afinal de contas ela é uma plataforma para isso. Já quando você está no Instagram, ou às vezes passa um anúncio no YouTube, no próprio Google, hoje em dia tem muitos escritores usando essa ferramenta, inclusive eu uso para divulgar as minhas histórias. Nesse contexto, você precisa entender que a pessoa não tá ali pra ler, né? Ela tá ali pra se divertir, pra ver vídeos curtos, postagens engraçadas, né? Às vezes uma coisa ou outra pra aprender, etc. Então você precisa fazer algo um pouco mais rápido, mais curto, que chame um pouco mais a atenção daquela pessoa, economizando o tempo dela. Se você coloca uma sinopse deste tamanho numa postagem de um Instagram, ou no comercial que eu digo num patrocinado, né, numa campanha, ai, gente, é que a gente chama de criativo, eu não sei se vocês vão entender bem, mas o criativo é tipo o vídeo ou a foto, a imagem que aparece nos anúncios, né? Se você faz um anúncio com uma sinopse deste tamanho, pode ser que isso acabe não fazendo a pessoa nem ler a sinopse até o final, né? Então é mais recomendado aquela sinopse tipo de Netflix, só que pode ser um pouquinho maior. Ainda assim é algo que não ocupe tanto tempo do leitor e você consiga chamar a atenção dele mais rápido, tá bom? E aqui, por exemplo, pro intuito que é o Wattpad, eu acho que é legal ter até essa sinopse um pouco maior. Quer dizer que as outras sinopses que eu li aqui, até dos outros alunos que são um pouquinho menores, estão erradas? De maneira nenhuma. É que a gente se depara às vezes com uma sinopse grande e algumas pessoas me perguntam, quando que eu posso... Qual o tamanho ideal da minha sinopse? É grande, é pequeno? Olha, até aqui... do livro dos alunos da turma de janeiro, óbvio que não vai dar pra vocês lerem, né? Deixa eu voltar pra minha câmera maior. Mas aqui, tá vendo? Ela ocupa toda a página, toda a capa, né? A contracapa. Tudo isso aqui é uma sinopse. Só que o que acontece? São 6 histórias aqui dentro. Então, eu preciso criar um texto, e sou eu que faço essa editoria aqui da capa, de tudo aqui dentro. Então, pra conseguir apresentar as 6 histórias que tem aqui dentro, eu acabo criando todo um contexto, sabe? Todo um textinho para depois introduzir essas histórias. No anterior... Esse daqui não foi à venda. Esse foi da primeira turma da Jornada de Aprendiz de Escritor, que foi da turma de 2020. Na verdade, eles entraram em dezembro de 2019 e eu comecei em janeiro de 2020. Desculpa estar enrolando antes de ler, mas eu acho importante explicar isso, até porque tem muita gente com essa dúvida de sinopse, e eu fiz uma sinopse mais curta. Esse daqui não foi comercial, esse livro não foi à venda, só os alunos que receberam esse livro. No ano passado que eu comecei a comercializar também os livros de meus alunos, até para eles terem a primeira experiência de serem publicados profissionalmente, recebendo porque tudo que vocês compram, o livro deles vai para eles também, né? Eles recebem a porcentagem de autor. Enfim, aí aqui tá vendo que tem uma sinopse menor e essa daqui foi maior, até porque aqui tem 3 histórias e aqui são 6 histórias, mas também me permito ter um pouco mais de contexto. Qual o tamanho ideal? Depende se você consegue alcançar o seu objetivo com esse parágrafo, se você ou gostaria de dar uma sensação melhor para o seu leitor com mais textos. A questão é que ainda assim o texto precisa ser interessante, lembrando sempre que a sinopse, quando ela é uma sinopse comercial, que é o caso que a gente tem quando a gente coloca no Wattpad, quando a gente coloca atrás dos livros, é você chamar a atenção do seu leitor. Porque, Juliana, existe outro tipo de sinopse? Existe. A gente tem a sinopse técnica, que geralmente ela é maior, tem mais detalhes da história, e o objetivo dela é quando você, às vezes, a própria editora solicita, ou um concurso que solicita a sua sinopse técnica, antes mesmo de você enviar o seu manuscrito completo, né? Tipo, é uma das fases de um concurso, ou uma das fases da editora para ler e avaliar a sua história. Dali ela já tem algumas informações. Então, ela é com certeza muito maior, e não tem tanto essa pegada comercial, ou seja, de você pensar em como chamar a atenção do seu leitor. Ali até tem alguma estratégia na sinopse técnica de você precisar pensar em como você vai apresentar aquela sua história para que aquele júri ou para que aquela pessoa que esteja analisando a sua história dentro de uma editora queira escolher a sua história para ler, que aí já é um segundo passo. Mas vamos lá então, feita essa aula de história, essa aula de sinopse, vamos finalmente ler então aqui a sinopse dele antes da gente ir pra história. Sangue e guerra pareciam ser algo do passado, até que uma organização preocupante decide sair das sombras aos poucos, trazendo à tona esses medos que jamais foram esquecidos. Jack Murasaki, um jovem da nação da ilusão, esteve em contato direto com essas guerras,
período em que esteve desaparecido para seus amigos e sua irmã, Lisa. Depois de 2 anos longe de casa, ele finalmente retorna, guardando consigo um terrível segredo do que ocorrera lá com seu pai. Seus 2 amigos, Sam e Carol, que pensaram que ele havia morrido, mal conseguem controlar a alegria ao vê-lo e o convidam para se encontrar com o resto do grupo de amigos que estava em uma vila próxima. Entretanto, o que parecia ser uma curta viagem de reencontro se transformou no início de uma nova jornada para Jack e seus amigos. Ao chegarem no vilarejo, descobrem que duas figuras misteriosas sondavam a cidade. Decididos a investigarem essas figuras, descobrem uma trama mais complexa e perigosa do que poderiam imaginar. Jack, mais uma vez, precisa desembainhar sua espada para defender quem ama, trazendo à tona suas lembranças dos tempos de guerra e fazendo seu segredo mais sombrio o devorar. Será que o coração dele seria tão forte quanto o aço de sua espada para aguentar mais esse desafio? Voltar para casa nunca foi uma tarefa tão difícil. Achei esse final interessante. E essas sinopses que eu vou ler agora, todas elas eu já vi, porque antes deles publicarem até uma missão dentro da jornada. O que são missões, né? São atividades que eles precisam cumprir até para cumprir esse desafio. Uma delas é fazer a sinopse e me enviar, porque eu dou uma olhadinha. A gente já tinha mexido bastante aqui, mas eu vejo algumas coisas que ainda podem melhorar. É o que eu falo, a questão de você ficar longe de um texto e voltar para lê-lo depois, nossa, você consegue achar muitas coisas assim para melhor. Aqui em cima, por exemplo, a tona tá sem acento, então acho legal o Giovanni dar uma olhadinha. E tem algumas palavras que estão repetidas no mesmo parágrafo, né? Como, por exemplo, aqui tinha uma que tava dizendo que eu acho que era descobrem. Ai, deixa eu ver se descobrem que tava aqui que eu li. Aqui embaixo, ó. Então, elas até estão muito próximas dentro do mesmo parágrafo. Ao chegarem no vilarejo, descobrem que 2 figuras misteriosas sondavam a cidade. Decididos a investigarem essas figuras, descobrem uma trama mais complexa e perigosa do que poderiam imaginar. Juliana, por que você insiste tanto em ressaltar que não se pode ter palavras próximas dentro de um parágrafo? Quem acompanha esse quadro aqui já tem um tempo, eu bato muito nessa tecla quando eu vejo alguma coisa que salta muito aos meus olhos, né, sobre palavras próximas, porque perde o impacto da leitura, sabe? Fica repetitivo e perde o impacto da leitura. E significa que ele fez errado? Não, porque tanto essa sinopse passou por mim. Mas na hora de você ler o texto, ainda mais algumas partes desse daqui eu ajudei ele a construir, você passa despercebido, gente. Até nas minhas histórias, eu preciso voltar, dar um tempo, é o que eu sempre falo, antes de revisar, dá um tempo da sua história, esquece ela, faça o seu cérebro se desviciar, se desvincular daquele texto, e aí você volta e relê, porque você vai ter uma visão completamente diferente. O seu cérebro não fica tão viciado, porque você acabou de escrever aquilo dali e tal. Ainda mais pra mim, isso é muito complexo, assim. Se eu não tenho um tempo longe do texto, não adianta eu ler minhas postagens no Instagram. Se eu faço elas num dia e publico elas naquele mesmo dia, você pode ter certeza que você vai achar algum erro ali. Porque eu posso ler e reler antes de publicar. Aí depois que publicou, dias depois eu vou lá reler a postagem, aí eu vejo, putz, cara, como é que eu deixei esse erro passar? Realmente, às vezes é falta de atenção, o cérebro vicia no texto. Então, sempre dá um tempo antes de você efetivamente publicar. E também não tem problema nenhum, é só você voltar e melhorar o texto, sem problema nenhum. Beleza, então agora vamos efetivamente começar a ler. Ó, aí tá aqui uma diferença, né, de palavras quando estão repetidas no mesmo parágrafo. Existe uma diferença, já que eu falei disso agora há pouco, dela soar repetitiva e de ela ser intencional para soar como algo de fato repetido, que aquela repetição seja intencional e marcante, quando você pondera algo, sabe? Por exemplo, esse trecho aqui do início. Pensar que já se passaram 2 anos, 2 longos anos longe de casa, naquele campo de guerra e de morte, longe de tudo que um dia eu chamei de rotina, longe das pessoas com quem me importo e que se importam comigo, longe de minha família, meus amigos, meu professor e meu lar. Então, a gente tem o longe, aqui a palavra longe, né, repetida 3 vezes, né? Longos anos longe de casa, longe das pessoas, longe da família. Ainda assim, para algumas pessoas pode soar repetitivo? Pode. Mas talvez esse mesmo trecho pode ter sido intencional, porque justamente está longe de casa, né? Ou quando a gente tem, eu até acho que no conto do Gabriel, se eu não me engano,
Ele queria repetir as regras que uma determinada pessoa estava cumprindo. Então ele repetiu não podia, né? O herdeiro não podia fazer não sei o quê, não podia não sei o quê, não podia tal coisa. Então ele queria intensificar a questão da proibição e ser cansativo, para o próprio leitor entender o quanto era cansativo o não poder. Não pode isso, não pode aquilo, não pode, não pode, não pode. Então até soa o impacto de cansativo, mas esse era o objetivo daquele texto. E aqui eu entendo, pelo menos, que a palavra longe, nesse contexto, nem soa tão cansativo, porque o objetivo é de fato mostrar o quanto essa pessoa está cansada também de pensar que o quanto ela estava longe de tudo aquilo que ela gostava. Então tudo depende da intencionalidade que você tem no texto. Mas, via de regra, sempre procure evitar as repetições, a não ser que tenha esse nível de intencionalidade, seja intencional essas repetições das palavras muito próximas. Eu amo ver as reações do pessoal com a história dos meus alunos também, né? Porque eu meio que me sinto parte disso, né? Afinal de contas, essa foi para a maioria dos alunos, é a primeira história que eles escrevem, então eu tô sempre vibrando a cada vez que eles também têm um comentário positivo, uma pessoa elogiando a história deles, mais leitores chegando para eles. Porque também dá aquela sensação de que, putz, então, ensinei bem. Óbvio, o mérito é todo deles pelo que eles fizeram, né? Mas dá aquele quentinho no coração de falar assim, ai, olha lá, olha o meu pupilo, tá andando muito bem. Mas enfim, qual era essa reação, né? Deixa eu contar aqui então pra vocês, porque pode ser um spoiler. Eu acho que é um spoiler grande. Então eu não vou... Não tá na tela. Não tem... Eu esqueço de esconder as coisas na tela. Então vamos lá, ó. Aqui também, deixa eu ver, aqui a gente tem um lamento desse personagem, né? A primeira coisa que o autor já apresenta para os leitores é uma notícia impactante desse personagem e aquele segredo que é contado na sinopse, logo no primeiro instante, logo na primeira página, já vem à tona. Eu acho isso muito bacana, porque é uma primeira promessa muito forte do leitor tentar entender por que aconteceu aquilo com aquele personagem. Por que ele tem esse segredo? Por que ele fez o que ele fez? É uma promessa de tipo assim, cara, como assim? Como você fez isso? Por que você fez isso? Eu acho que meio que o leitor fica impressionado com a situação e quer acompanhar aquele personagem para entender o que mais ele pode fazer ou o porquê que ele fez aquele problema, né? Ele continua, já falei dele reclamando, não, dele lamentando que estava longe de casa, e ele continua o parágrafo seguinte também com o lamento dele. Eu queria poder dizer que agora que voltei, tudo será como um dia já foi. Gostaria de dizer que eu e Lisa, minha irmã, vamos poder brincar juntos, conversar e chutar a quantidade de horas que faltavam para o nosso pai terminar o serviço e passar as tardes e as noites conosco em casa, contando as melhores histórias da Guarda de Prata. Gostaria de ouvi-lo dizer que se orgulha de mim e que um dia eu e Lisa iríamos tomar a responsabilidade de proteger nossa facção como ele. Mas esse dia não vai chegar. Nada voltará a ser como era, porque meu pai está morto. Não, eu matei meu pai. Ai, gente, desculpa, as minhas sonoplastias. Vocês entenderam? Desculpa os meus efeitos sonoros. Pra quem está aí acompanhando com fone de ouvido, às vezes será que estoura? Eu tento equilibrar o som, prometo, eu juro que eu tento equilibrar o som. Mas aí você já tem uma coisa chocante, tipo, como assim o cara, ele tá aqui num lamento de retorno, né? Eu tô há tanto tempo longe de casa, da minha irmã, não sei o quê, gostaria tanto de voltar e saber que as coisas eram como eram e tal, ai, a minha vida era tão melhor agora e tal, porque nada disso vai acontecer porque eu matei o meu pai. Eu acho que, bom, pelo menos pra quem lê a primeira vez, é uma notícia um pouco chocante, né? Ou desperta o mínimo de curiosidade pra entender por que aquele personagem falou isso. Porque logo no parágrafo seguinte, o autor não explica isso. Ele quebraria o encanto se logo depois ele explicasse. Matei por isso, fiz isso, foi assim que aconteceu. Por que eu acho que quebraria o encanto? Porque aí você já explicaria. Então, acabou. Você levantou a bola de curiosidade, mas você matou aquela curiosidade. Como ele matou o pai, por que ele matou o pai, etc.
As pessoas até continuaria acompanhando para saber se ele faria algo a mais, né? Já que ele cometeu esse ato chocante, dependendo da explicação. Mas dependendo da explicação, você ainda consegue puxar um gancho para a pessoa querer continuar acompanhando. Mas o ideal é que, mesmo que essa não seja a grande promessa da sua história como um todo, seria interessante segurar um pouquinho mais para que o leitor tivesse envolvido mais na história, em outras tramas que vão aparecendo paralelamente, e aí você pode resolver essa primeira promessa, por que ele matou o pai, só que aí já tem tantas outras coisas acontecendo que o leitor quer continuar acompanhando a história, independente se essa resposta já foi dada a ele. No parágrafo seguinte, o autor continua assim: com esses pensamentos amaldiçoados, meus sentimentos ficaram confusos, pois Lisa abriu a porta, me viu do lado de fora e derrubou um vaso de planta que carregava. A sensação de felicidade ao vê-la misturou-se com a culpa de saber que, por minha causa, ela jamais veria nosso pai outra vez. Mas não pude deixar de derrubar uma lágrima de emoção quando ela repentinamente me abraçou com tanta força que meus pulmões ficaram sem ar. Ou seja, a gente tem aquele impacto de tipo, ele acabou de confessar que matou o pai, na porta da casa dele, depois de 2 anos longe de guerra, a irmã dele acaba de abrir a porta, né? Ele não conta essa verdade pra ela, eles se abraçam e ele ainda diz que o que ela poderia pensar dele se ela descobrisse. Já é um segredo ali, tipo, qual seria o impacto disso dentro da história, o que Lisa pensaria, tipo, o impacto da novela mexicana no bom sentido, tá? Porque as pessoas têm essa mania de achar que novela mexicana é um negócio pejorativo, mas não é. O que eles sabem ali é chamar a atenção e provocar o tan nas pessoas. E aí eu acho interessante ter esses ganchos, né? Pra tipo, aí agora, o que será que a Lisa vai falar ou vai pensar? É um segredo escondido ali entre irmãos. Será que vai dar ruim isso pra frente? E, de antemão, como eu já conheço a história, eu aviso. Esse não é a grande promessa da história, mas é o que eu gosto de ensinar para os meus alunos na jornada, que é você deixar migalhas de pão para o seu leitor, adentrando a floresta proibida com você, e aí quando ele vê, ele já tá perdido, já não consegue sair daquela história, porque ele já tá tão envolvido, já tá tão imerso dentro daquela história, que ele não consegue mais sair. Ele vai por migalhinhas de pão, sabe? Você vai deixando gatilhos para ele. Ah, peraí, eu quero saber esse segredo. Ah, peraí, aconteceu alguma coisa ali. Ah, peraí, esse personagem fez alguma coisa diferente. E quando ele vê, de pouquinho em pouquinho, ele já tá envolvido, assim, em várias tramas, já tá envolvido com vários personagens, então eu acho isso muito bacana. Isso é só das migalhas de pão do restante dessa história. Aqui, outra coisa bacana é o como apresentar o personagem, né? Em momento nenhum a gente viu quem era o Jack, né? E aqui ele vai apresentando aos poucos. Eu até acho que tem uma cena mais pra frente que ele fala um pouco mais da fisionomia dele. Mas ele conta. A irmã dele abraça ele, né? E fala assim: eu pensei que eu nunca mais fosse ver você, Jack, nunca. Aí ele volta e fala. Ela disse, acariciando meus cabelos roxo escuro, de forma protetora, como nossa mãe fazia, enquanto lágrimas caíam sem parar de seus olhos. A culpa consumia meu âmago, mas juntei toda a minha vontade e consegui responder disfarçando a voz trêmula. Tadaima, Lisa. Ou estou em casa, Lisa. Ai, a força do hábito dos animes, gente, foi mal. Mas estou em casa, Lisa. E aí você vê que nesse abraço, numa cena de abraço, que tinha muito mais do que só parar e falar, Jack tinha o cabelo roxo, eu tinha o meu cabelo roxo, não. Ele tá embutido, sabe? Um pedaço da fisionomia do personagem dentro daquela cena. Eu gosto muito dessa composição pra você ir apresentando as características físicas e até de personalidade também daquele personagem. Percebi uma coisa aqui, que ponto de atenção pro autor e ponto de atenção pra você que tá escrevendo histórias também. A gente usa, 2 formatos aqui no Brasil pra marcar falas. Inclusive, teve até uma postagem no Instagram essa semana passada que eu falei sobre isso. Que algumas pessoas têm dificuldade mesmo de entender como é que faz a marcação das falas, né? Ou como é que faz a pontuação das falas, que seria o termo mais técnico. Mas é porque o pessoal fala, como é que eu falo pra marcar? Então, geralmente, eu coloco como as pessoas falam, porque chama mais atenção. Mas, enfim. Aqui você vê que ele começa certo com travessão. Como eu falei, existem 2 jeitos da gente marcar, com travessão ou com aspas. Nunca os 2.
quando são para marcar falas, né? Foi até uma dúvida que surgiu quando eu fiz a postagem. Ou seja, você pode usar travessão para marcar fala e aspas para marcar pensamento, tudo certo. O que você não pode é usar travessão para marcar fala e aspas para marcar fala na mesma história, porque aí você acaba confundindo o próprio leitor. E também é legal a gente manter um padrão. Aqui ele usou travessão, correto. Só que aqui no final da história, o que também seria travessão, no final não, né? Na interlocução da fala, o que seria também um travessão, tem uma meia risca. Ai, Juliana, mas é tudo parecido. Não é. Você pode ver que a meia risca, ela é menor do que o travessão. Tá vendo? Não é um hífen, porque o hífen ainda é menor que isso daqui. Esse daqui é a meia risca. Tem que tomar cuidado, porque às vezes o documento ele põe isso de forma automática. Eu acho que o Windows, até o Google Docs também, em determinadas configurações, ele coloca a meia risca de forma automática. Quando você coloca um hífen só, dá espaço, ele abre a meia risca. Então, toma cuidado, depois corrige. Porque até para publicação, precisa estar tudo com travessão, tá? Até quando você manda para uma editora e tal, ou você escolhe colocar tudo como travessão ou como aspas, mas aí tem que seguir a norma corretinha, beleza? Eu tinha até esquecido disso, cara. Como assim? Deixa eu ler aqui pra vocês, ó. Indo em direção à árvore, e aqui convido a autora a dar uma relida pras crases, abençoadas crases, que eu tenho um grande problema com elas. Mas eu sei que eu não sou a única pessoa, então, mas eu acho que tem aqui e aqui. Aqui eu acho que é opcional, de tanto que eu já veio estudado. É aquilo, né? Se a gente tem dificuldade com uma coisa, a gente tem que estudar até se tornar um expert naquela coisa. Eu vou se tornar a pessoa expert em crase, de tanto que ela acaba com a minha vida, assim, de tanto que ela é uma dificuldade. Eu sei que para outras pessoas é super fácil isso, gente, mas comenta aqui embaixo se você tem dificuldade com alguma pontuação. Todo mundo tem com alguma outra, mas pra mim a crase é um problema. Mas enfim, depois só indicação pro autor, dá uma olhadinha que eu acho que aqui em cima tem ou uma ou duas pontuações. Ou também eu posso estar errada, mas dá uma olhada. Mas enfim, continuando. Indo em direção à árvore que ficava na ponta da colina, em frente à nossa casa, a primeira coisa com que me deparei foi que eu acho que é ao lado, né? Foi que ao lado dela jazia um túmulo, ou havia um túmulo, tá? Me aproximei e li. Esculpido com grande delicadeza, em homenagem a Jack Murasaki. Ele viu a lápide do túmulo dele. Aí ele fala aqui, uau, você não brincou quando disse, pensei que nunca mais fosse te ver. Eu comento um pouco envergonhado. Aí aqui a gente pega um negocinho. Ele fala assim, eu comento, só que daqui pra trás, né, eu não sei se pra frente a gente vai achar isso de novo, a gente pega que ele sempre falou, ó, aqui ele fala respondo também. Mas antes, ele fala, cadê? Ela disse, que mais? Com esses pensamentos amaldiçoados, meus sentimentos ficaram confusos pois ela abriu a porta, ou seja, tá no passado. Então tem que tomar cuidado também. Se a história tá toda no passado, os verbos também precisam estar no passado. Eu respondi sarcástico, né? Qual foi o outro que eu comento? Eu comentei um pouco envergonhado, tá bom? Vou ficar de olho nisso também. Que é uma coisa muito comum de passar despercebido da gente autor. Eu sei que às vezes em alguns episódios pode parecer repetitivo, porque essa questão do tempo eu também falei no episódio passado, mas assim, gente, a leitura crítica é para vocês aprenderem e também é para o autor, né? Então, é minha obrigação até apontar. Não vou passar pano e falar, ai, não, eu já falei isso no outro episódio. Até porque tem gente que acompanha o episódio, não acompanha outro, etc. Então, o que eu achar de coisa para melhorar da história, eu vou apontar, mesmo que seja repetido. Aqui eu vou parar porque eu também acho legal quando a gente começa a apresentar o universo da nossa história de forma gradativa, e eu acho que isso até vai chamando, é certeza absoluta que isso vai chamando a atenção do leitor ao longo do caminho. Tem gente que fica com medo de fazer isso, pensando assim, ai, mas se eu não falar algo e logo em seguida já não explicar o que é aquele algo, o leitor vai ficar perdido. Não, olha só, o leitor tá ali para entreter na sua história. Então, o que você não pode deixar ele confuso do início ao fim da história. Mas no início você apresentar algumas coisas que você vai explicando ao longo da história, vai fechando os pontos ao longo da história, eu acho que é o certo a se fazer. Porque você vai dando cada vez mais lá, sabe o que eu falei no início, aquelas migalhas de pão, o leitor vai sempre querer ficar acompanhando cada vez mais. E aí, ele falou duas coisas aqui no início. Deixa eu ver aqui.
Acho que esse episódio vai ficar grande. A gente já tem, eu sei que tem menos aí pra vocês, mas aqui gravado tem 37 minutos e eu ainda não saí do primeiro capítulo. Mas vamos lá. Ele fala aqui que o pai dele ia falar sobre alguma coisa sobre a guarda de prata, certo? Aí já tem um negócio desses. Aí ele fala aqui onde que ele tava? Não, longe. Aí aqui embaixo a irmã dele diz aqui. Ele vê o túmulo dele, né, e fala, nossa, você realmente achou que eu tava morto, né, fez essa lápide em minha homenagem. E aí ela falou assim, 2 anos desaparecido, ainda mais na Noite Vermelha, o lugar mais perigoso do mundo. Nem posso acreditar que você está vivo. Lisa falou, dando um leve sorriso enquanto olhava para o túmulo. O que significa isso, né? Significa que, ele realmente não estava morto, a lápide era só uma homenagem, porque ela achou que o irmão estava morto, sem notícias, mas a questão a guarda de prata, a Noite Vermelha, vai colocando elementos dentro da história que não explica. Noite Vermelha, ela até fala, é o lugar mais perigoso do mundo, mas ela não diz o porquê, a história, de repente, ou a guarda de prata lá atrás, não diz necessariamente o que aquilo significa. É meio que subentendido, porque é uma guarda, então a gente entende, talvez possa ter alguma coisa relacionada com soldados e etc, mais do que aqui reino. Ele também cita a questão de facção para defender a minha facção. Então a gente vai tendo alguns pontos meio soltos, mas que são explicados ao longo da história. E é legal porque nessa primeira introdução o leitor já tem algumas coisas que despertam a curiosidade dele para saber o que mais tem naquele mundo, né? Eu acho que é um convite. Não fica confuso, porque ela explica ainda, pelo menos é um lugar mais perigoso, mas por que é o lugar mais perigoso do mundo? Será que tem outras coisas? Por que ele foi para essa guerra e etc? São perguntas que eu me faria, e eu acho que pelo menos boa parte dos leitores fariam essa pergunta também. Aqui ele apresenta até mais um pouco. Após essa frase, nós olhamos juntos para o horizonte, de frente à mais bela visão de Yukiyama, a capital da ilusão, lar dos misteriosos portadores de ilusões, como eu e minha irmã. Eu imagino que ele vai explicar isso. Eu sei que ele explica isso ao longo da história, mas já deixa mais uma pontinha de curiosidade sobre aquele universo. Uma apresentação também do lugar onde ele está, né? Sem ser uma apresentação muito monótona ou técnica. Ele fala o que ele estava vendo, né? A visão dele quando ele olha para esse horizonte. A neve caía lentamente nas casas de madeira de pinheiro, distantes no horizonte, enquanto o sol se escondia detrás das enormes montanhas nevadas. Era possível ver ao longe as pessoas, tão pequenas e distantes, passeando pela rua, brincando com a ilusão de uma cidade perfeita. Quase deixei cair uma lágrima, pois há muito já havia esquecido como esse lugar me era importante. Esse A aqui é com H, porque é de muito tempo, né? Há muito tempo, mesmo que não tenha tempo, né? Há muitos anos já havia esquecido como esse lugar me era importante. Aqui a gente tem outro gatilho de curiosidade, né? Como fazer isso na história, né? As pessoas me perguntam muito, Ju, como é que eu faço para o leitor ficar envolvido na minha história do início ao fim, para o meu enredo ser interessante, etc. Primeira coisa é você dominar os elementos de uma narrativa, né? Que eu até falei uma vez aqui dos 4 principais elementos, né? Que você tem o próprio enredo, o tempo, o espaço e os personagens. E você precisa ficar ciente de que se você tem a dominância deles, você consegue usá-los ao seu favor dentro da sua história. E para ter essa dominância, eu bato sempre na tecla do planejamento, né? De você ter um bom planejamento para isso. Se você não sabe o que você quer lá na frente, o que você vai revelar para o seu leitor lá na frente, se a história é uma surpresa para você, você até pode escrever uma boa história assim. Tem autores que fazem isso, eu sei que tem autores até renomados, vencedores de prêmios e etc, porque a escrita é muito boa e acabam fazendo histórias mais até sentimentais e tal. No nosso mundo mais nerd otaku, digamos assim, que o leitor gosta mais do entretenimento, de você surpreendê-lo, de você esconder coisas e ele descobrir lá na frente, de você fazer pequenos plot twists, né, ao longo da história, algumas revelações e reviravoltas. Para isso, você precisa ter muita consciência do que você quer fazer nela, né? E aí, por que eu digo isso? Tem esses segredos que já foram colocados, essas coisas do próprio universo, né, que estão sendo colocados aos poucos na história. E aqui a gente tem um outro momento desse. Dois amigos dele, do Jack, que não
sabiam também da volta dele, que também achavam que ele estava morto e tal, eles estavam na casa dele, ele não sabia, mas eles tinham ido justamente colocar flores no túmulo dele, no túmulo de homenagem dele, achando que, assim, com a irmã, que ele já estava morto, porque faziam 2 anos que eles não tinham, né, notícias mais dele, ele tinha ido para uma guerra, então para eles ele já estava morto. E aí ele fala assim, ele pergunta, cadê? Fala assim, não imaginam como eu senti falta de vocês dois. Após minha fala, surgiu um silêncio satisfatório, com a alegria e o clima leve de nós 3 reunidos. Então eu pergunto, e como estão Zack e Hans? Estão bem. Nós nos separamos ontem, quando viemos pra cá, e você nunca adivinharia o que aconteceu com Hans nesses últimos 2 anos. Aquela fala de Carol, despertou a atenção de Sam, que fez sinal para que ela não continuasse, ou seja, mais um segredo. Acho que isso é algo que o próprio Hans vai gostar de contar, Sam diz sorrindo. Ou seja, tipo mais uma revelação, mais uma coisa pequena, até sutil, mas eu acho que isso demonstra muito o quanto o autor tem domínio do que ele quer contar lá na frente, sabe? Ou seja, ele sabe que tem algum segredo, alguma coisa, alguma notícia que tá escondida ali na frente, e ele só dá um vislumbre pro leitor, não é oculto pra ele, né? E fala assim, eu tenho uma coisa pra te contar, mas espera mais um pouquinho que lá na frente você vai descobrir. Aí a gente tem mais um mistério, o pequeno mistério desse primeiro ciclo dessa história, né? Que a menina fala assim, mas o que vocês fazem aqui, né? Porque, ao que tudo indica, ele já foi até explicando ao longo da narrativa, e eu não vou dar tantos detalhes, se você quiser você lê. O link pra história vai estar aqui. E ele diz assim, o que vocês estão fazendo aqui, né? Do outro lado do mundo, tão longe e tal. E aí a menina Carol fala, bem, acontece que alguém ficou designada como a primeira geóloga a estudar a boca do diabo. Eu já esperava, modéstia à parte. Precisa corrigir isso aqui, modéstia à parte. Ela dizia se exibindo. Resumindo, ela só podia ir estudar essa bendita caverna com um grupo de pelo menos 4 pessoas. Então, chamou a gente. Sam explica. O nome mencionado despertou algumas memórias. Meu pai me contava sobre a mais antiga caverna da facção, a Boca do Diabo. Que já não é um nome que não chama muita atenção, né? Mas enfim. Dizia ser uma caverna amaldiçoada também pelo nome. Não podia ser diferente. E ninguém se aproximava de suas proximidades, nem mesmo os estudiosos. Eu estava prestes a perguntá-los se iriam ficar por alguns dias ou voltar logo para seja lá onde estivessem hospedados. Se é que estavam, quando uma voz familiar soltou as seguintes palavras. Quem diria? O pivete é mesmo osso duro. Aí a gente termina um capítulo para querer saber quem é essa pessoa que o chama de pivete, né? Sempre termina o seu capítulo com um gancho pro próximo. Esse daqui, essa parte é legal, ó. Que bom que a gente deu tempo pra avançar mais um pouquinho. Porque muitos de vocês aí que querem fazer histórias com pessoas poderosas, a gente que é desse universo otaku, a gente sabe que tem sempre aquele momento que tem um sensei fodão, ou aquele cara mais... Desculpa o palavreado, né, gente? Desculpa. Mas, enfim, jargão. Mas aquele sensei com presença, né? Aquela pessoa que entra no local e só a presença dele é capaz de causar uma sensação de cômodo, de de intimidação. E aí vocês me perguntam, algumas pessoas me perguntaram como transmitir isso, algumas pessoas podem ter dúvidas de como fazê-lo, né? Eu achei muito legal a forma como o Giovanni colocou aqui. Na verdade, ele gosta de ser chamado de Lucy, foi mal, eu tô explanando aqui, não chamando você pelo seu pseudônimo, Domenasai. Mas aí, vamos lá. Como ele demonstra aqui, eu vou ler todo esse trecho e eu acho legal porque demonstra através dos outros personagens. Porque olha que interessante, a autoridade de alguém, seja ele um personagem ou a gente na nossa vida real, ela tá onde? A autoridade, quando a gente percebe que alguém é uma autoridade. Não é algo palpável, certo? É algo que tá no imaginário da pessoa que sente aquela autoridade por aquela pessoa que seria a autoridade. Não sei se eu me fiz entender. Por exemplo, eu, pra muita gente aqui, sou uma autoridade.
Como assim? Eu sou uma sensei, eu sou alguém, uma professora que estou ensinando algo. Então, para algumas pessoas que já me seguem, até para os meus próprios alunos, eles têm respeito. Tem gente que fica nervosa de falar comigo, de conversar comigo, ou fica até emocionada e etc. Mas dentro da minha pequena bolha ainda, que um dia vai ser muito grande, mas eu ainda dentro da minha pequena bolha, vocês podem enxergar isso. Mas quem não me conhece, você pode chegar na rua, você pode olhar para o seu colega do lado e perguntar: você sabe quem é Jubiebe, Ju Sensei? Lição nerd? A pessoa vai te responder: não, tipo, não sei quem é, dane-se. Então, para aquela pessoa não tem autoridade. O que isso significa? Se eu entro numa sala cheia de alunos, dos meus alunos, das pessoas que já me conhecem e tal, até para você que tá me assistindo, que acompanha sempre meus conteúdos, eu sei que eu vou ser recebida ali como essa autoridade. Se eu entro numa sala onde ninguém me conhece, o que é mais comum que acontece, eu vou no meu trabalho, etc., eu não sou reconhecida como uma autoridade. Se um diretor de uma empresa entra numa sala onde as pessoas que trabalham naquela empresa o conhecem, ele é uma autoridade. Mas se o mesmo diretor daquela empresa entra, sei lá, numa lanchonete, ele é só um cliente daquela lanchonete, saca? A autoridade está nos olhos de quem vê, de quem dá autoridade para aquela pessoa. Isso, inclusive, é um dos gatilhos mentais que a gente até trabalha dentro de algumas histórias. E aqui ele demonstra exatamente isso. A autoridade é percebida e a gente até sente essa autoridade desse ser, dessa pessoa, não por dizer você... Tudo bem que tem até um trecho que ele fala que ele é o cara mais forte do mundo, mas você já percebe a intimidação da presença dele antes disso ser descrito. É aquela questão do mostre e não conte. Você não só conta fulano, intimida, né? Você vê, o autor demonstra como as pessoas em volta ficaram intimidadas e aí você começa a perceber essa autoridade desse personagem. Mas sem mais demoras, deixa eu ir pro trecho aqui. Deixa eu ver se eu consigo ler sem rasgar. Olhando para a porta, me deparei com o meu mestre, Chris, encostado nela. Ele sorriu enquanto segurava sua espada, que raramente era vista fora de suas mãos. Sam e Carol, em respeito, abaixaram as cabeças e pude perceber um certo temor vindo deles. Afinal, não é sempre que se fica frente a frente com o sumo comandante. Ou seja, antes até dele ter um cargo aqui, né, pra gente, você vê que assim que ele estava encostado, né, assim que ele sorriu, assim que as pessoas viram a presença dele, aquelas pessoas que não eram próximas, né, aqueles amigos, eles, em respeito, abaixaram a cabeça. E sabe por que eu acho mais bonito disso daqui? Porque momentos antes, na cena anterior, apesar de não ter lido com detalhes, o Sam e a Carol, eu vou chamar de Carol, definir. O Carol, porque a gente tá no Brasil, vamos lá. O Sam e a Carol, eles estavam muito enérgicos. A Carol era uma pessoa que se demonstrava extremamente, modéstia à parte, eu sou melhor e etc, eu sou foda e tal. O Sam era super animado, que bom que você tá aqui, não sei o quê, porque fulano, porque a gente vai fazer, vai acontecer nada. E de repente, só pela presença dessa pessoa, eles abaixaram a cabeça em silêncio. E o narrador, que é o próprio personagem, o próprio Jack, fala que sentiu um certo temor vindo dos amigos dele. Aí ele até explica, porque afinal, não é sempre que se fica frente a frente com o sumo comandante. E aí ele vai explicando um pouco mais da presença, da força da presença desse cara dentro daquele ambiente. Por favor, é um momento de felicidade, não precisam das formalidades. Sorriu, seu sorriso se suavizou e ele entrou no quarto. O Chris, né? O sumo comandante, o governador boreal, o emissário divino. Esses eram apenas alguns apelidos para o homem mais forte do mundo, Chris Salazar. Sua mera presença dentro do quarto irradiava uma sensação semelhante à de receber os raios de um sol. Uau! Além do mais, Escanor me lembrou o Escanor quando ele tá no modo dele, né? Escanor, pra quem não sabe, é um personagem de The Seven Sins, ou Nanatsu no Taizai, ou Os Sete Pecados Capitais. Semelhantes a de receber os raios do sol. Além do mais puro estado de calma e segurança, pelo menos pra mim. Ele se aproximou, pondo a mão que não segurava a espada em meu ombro direito. Então, se sentou ao meu lado. Meus dois amigos seguravam o ar perto da lendária presença que casualmente se acomodava entre eles. Sam nervoso,
Sam, nervoso demais para continuar no local, diz com a voz trêmula: Senhor comandante, receio que vocês tenham muito a conversar. Vamos lá embaixo arrumar a mesa. Vamos, Carol. E aí ele saiu, né? Sam nem precisou puxar ela pelo braço, embora eu tenha tentado. Ambos rapidamente se curvaram em respeito e saíram às pressas do quarto, deixando a mim e meu mentor a sós, né? E você sente aquela presença do cara, que um moleque que há segundos atrás estava tão irradiante de felicidade, e a garota, a Carol, que estava minutos atrás também, toda segura de si, na presença daquela pessoa, eles se sentem intimidados. Aí a gente vê o nível. Mas por que o Jack não se sentiu, né? Porque ele fala pra mim, se passava uma sensação de segurança, porque ele até já explica antes, ele era o mestre dele. Então tem um pouco de intimidade a mais do que os colegas deles, né? E aí um outro ponto interessante, a gente vai descobrindo um pouco mais desse personagem através da vida dele, da vivência, etc. Porque se ele foi pra uma guerra e ficou 2 anos lá, no lugar mais perigoso do mundo, voltou vivo, e não se esqueçamos, ele matou o pai. Não vamos nos esquecer disso. Mas ele parece ser uma pessoa boa, então que desperta mais ainda do porquê que ele teve que cometer esse ato com o pai. Será que o pai não era uma pessoa boa? O que será que aconteceu? Mas, enfim, a gente guarda essa informação para o restante da história. Mas aí a gente vê que ele era bem querido pelos amigos dele, ele parece uma pessoa calma, e, além do mais, ele foi treinado pelo cara que ele se diz o cara mais forte do mundo. Então, o próprio Jack também não deve ser pouca coisa, né? Pra ele ser treinado por uma pessoa desse nível, com certeza uma pessoa desse nível não treinaria alguém que seria pouca coisa. O que demonstra que esse personagem, o Jack, ele não é um personagem fraco. E a gente só não viu ele em ação ainda, afinal de contas ele acabou de chegar em casa de uma guerra, né? Ai, Mitsushiro é realmente uma delícia, que ele fala aqui que assim que chegou em casa, depois da conversa com o mentor, que aí já foram reveladas algumas coisas também, mas aí quem quiser ler, clica aqui embaixo para ler. Ele fala, né, mal havia pisado nas escadas e meus olhos se encheram de lágrimas com o odor que senti. Correndo para baixo eu gritei: Mitsushiro! O cheiro da minha comida predileta rodeava meu corpo, me enchendo da mais pura alegria. Imagina que a pessoa que ficou 2 anos numa guerra não deve ter comido boas coisas, né? Corri para me sentar à mesa, onde todos me aguardavam com um sorriso. Sempre comemos neste dia do mês, já que era, ou melhor, é a sua comida favorita. Embora não seja uma refeição, Carol diz e solta uma risada de deboche. Não esperei qualquer cerimônia que fosse tomando a sopa com voracidade, né? Que geralmente o Mitsushiro ele é servido como acompanhamento, não como o prato principal, né? Mas é o acompanhamento favorito dele, por isso que ela debocha ali em cima, que mesmo que não seja uma refeição completa, né? Não é o prato principal, digamos assim. Nossa, que vida conturbada desse moleque, né? Ele fala assim, ó. Terminei meu lanche, eu me levantei. Ou ao menos tentei, porque o cansaço de antes retornou de surpresa. Ao lado da minha irmã, vi uma fumaça negra em forma de uma pessoa que sorria para mim. Nossa. Que coisa, hein, garota? Você tá sozinha, não. A sombra atravessou a mesa, tocou em meu ombro, e então pude ouvir com um sussurro. Diga, como é que é? Peraí, não, eu vou fazer de novo. A sombra atravessou a mesa, tocou em meu ombro e então pude ouvir como um sussurro. Diga olá ao rubro. Logo em seguida eu desmaiei. Que? Ai, se uma sombra preta viesse falar qualquer coisa comigo, ela não teria chance. Ou eu desmaiava antes, ou eu nem deixava ela chegar perto de mim. Acordei no dia seguinte em minha cama. Me deparei com Lisa dormindo sentada em uma cadeira ao meu lado. Quando me levantei, ela abriu os olhos rapidamente. Às vezes me assustava com o quão leve podia ser o sono dela. Você deu um susto na gente ontem e apagou como se tivesse sido nocauteado e parecia assustado. Eu também estaria assustada, né? Eu me sentei na cama pensando sobre a visão de ontem. Erro de Lotus? Ela pergunta. Erro de Lotus, quando ocorre uma ativação involuntária das glândulas alucinógenas de um portador de ilusões, causando delírios. Era raro, mas muito incômodo. Então você estava delirando. Aquele Mitsushiro não estava sozinho, não. Aquele Mitsushiro estava batizado. Loucura, mas vamos dizer que é o cansaço, né? E com certeza alguma coisa que... É porque, como ele é da facção da ilusão,
justificável que, então, é um problema que aquela facção pode ter, né? Já que eles provavelmente causam ilusão, alguma coisa mais visual, cerebral e etc. Um poder nesse sentido que a gente ainda vai descobrir ao longo da história. Esse problema pode ser causado, né, dele ter involuntariamente ilusões. Ele mesmo projeta essas ilusões para ele dentro da cabeça dele. Ou será que não? É aí que fica, né, a ambiguidade da situação, né? Será que realmente foi só um erro das glândulas ilusionárias dele? Ou então, de fato, tinha um fantasma ali querendo falar com o nosso querido protagonista Jack? Será que era o pai dele? Gente, esse menino tá... Ai, coitado desse menino, Cruzes. Vamos lá. Ele tava, então, indo agora... os amigos deles estavam num vilarejo perto. E aí ele estava indo pra lá, né? Dar a boa notícia de que ele finalmente retornou, estava vivo e etc. E aí ele fala assim: em dado momento, enquanto olhava a paisagem, senti uma sensação estranha de estar sendo observado. Não havia como alguém estar seguindo a carroça, muito menos sem ser facilmente detectado por mim ou especialmente por meu mentor. De sentidos aguçados, porque esse mentor dele, o Chris, o cara da presença lá, que deixou os outros intimidados, estava levando eles para esse lugar, né? Estava dando carona para eles. Atentando mais um pouco ao redor, tive um vislumbre estranho. Ao lado de uma das árvores, uma silhueta vermelha passou por diante de meus olhos. A única coisa que pude ver com clareza foram 2 olhos de cor amarelas, brilhantes, olhando fixamente aos meus, enquanto o vermelho supus ser parte de da roupa do indivíduo. Olhando para todos na carroça, posso constatar que fui o único que notou. Pelo menos, se outra pessoa notou, não demonstrou. Aquela visão tomou conta de meus pensamentos durante o resto da viagem. Gente, só tá vendo coisas, né? Tá ficando iludido. Aquela pessoa estava realmente nos observando ou não passara de uma coincidência? E se estava realmente nos observando, há quanto tempo? Há quanto tempo? De tempo, né? Há quanto tempo estavam nos observando? Que isso, gente? Aí eles chegaram na cidade e encontraram um garoto, um moleque muito doido, que pediu ajuda, né? Cadê? E aí levou eles para um beco, porque não era seguro falar no meio da cidade. Aí parecia uma cilada, mas aí eles foram e tal. E aí, cadê? Aconteceu. O menino chegou, gritou. Chegando ao beco, o jovem gritou e caiu para trás. Surpreso, segurei ele, que olhava assustado para o beco vazio. O que aconteceu? Eu questiono preocupado. O fantasma rubro, ele estava aqui. O jovem começou a chorar. Carol prestou apoio ao jovem, acalmando com leves tapinhas e ajudando a se levantar. Sam e eu trocamos olhares suspeitos. Ele costumava ter sentidos tão rápidos que via com perfeição o bote de um falcão. E suponho que nesses 2 anos tenham ficado ainda melhores. Mesmo assim, ele afirmou: Jack, ninguém passou por aqui, nem ao menos perto, sem sons, vultos ou qualquer sinal de presença que seja. Muito suspeito. E aquela sombra que ele tinha chegado, né, nele, falou pra ele mandar olá pro rubro, né? Talvez seja o mesmo rubro. Eles já chegam lá para encontrar os amigos, mas aí a primeira coisa que eles acabam tendo é essa missão, que ele se depara com esse garoto pedindo ajuda. Mas por que esse menino tava pedindo ajuda? Porque ele viu esse fantasma e tal, né? Porque o pai desse menino, tudo indica que o pai desse menino foi sequestrado por esse tal desse fantasma rubro, como o menino chamou. E aí ninguém quer acreditar, diz que o menino é maluco e tal, mas aí como eles são os heróis da história... eles acabam se compadecendo. E também porque aí tem uma explicação aqui embaixo de que isso pode ser algo interessante para eles também, né? Ainda mais que a menina tá justamente cavucando, estudando a caverna do diabo. Então, provavelmente, talvez tenha alguma ligação, será?
Bom, vou parar por aqui. Já li 3 capítulos. 3? Acho que foi isso, né? 3 capítulos. E a gente já tá com 1 hora e pouco de gravação, senão esse vídeo vai ficar gigantesco. Vou me recolher aqui, porque eu acho que já tiramos muitas sacadas pra vocês. Acho que já tirei muita sacada pra vocês. Espero eu que vocês tenham gostado. Por favor, deixa seu comentário aqui embaixo do que você mais gostou desse episódio, do que você mais aprendeu. Bom, vamos lá, sobre as considerações gerais sobre a história, né? E como eu já li a história até o final, eu entendo esses impactos do início no que vai decorrer até o final da história. Juliana, por que você não vai ler a história toda? Não tem outro trecho e etc. Porque, como eu já falei, não temos tempo suficiente para eu ficar lendo aqui um tempo muito longo dessas histórias, né? Mas eu vou deixar o link aqui embaixo da história, caso você queira ler, aconselho você a ler, que ela vai estar disponível até o dia 15 de março, ali mais ou menos, depois da metade de março pra lá, ela vai estar só metade no ar, e depois pra você ler, se você quiser, você apoia o trabalho dos meus alunos adquirindo o terceiro volume, na verdade, né, porque esse é o segundo volume, o terceiro volume dos Contos de um Aprendiz Escritor, onde vai estar essa história e outras histórias, e olha, pra quem adquiriu físico, olha que legal. Vocês que gostam de coisinhas diagramadas fofinhas, a gente tem esse daqui. Óbvio, essa próxima versão vai ter outras coisas. E aqui é o desenho do... Eu até mostrei esse, deixa eu mostrar outro. Eu já mostrei esse na semana passada. Esse daqui é da história do Hunter of Souls, que é do Eduardo, que também em breve eu retorno para as histórias desses alunos aqui e vou trazê-las aqui também para lê-las. A gente tem diversas histórias, desde histórias mais parecidas com mangás, histórias de multiverso. Cadê esse daqui? É muito bacana. Eita, peraí. A gente tem o universo da parte do universo Vênia 686, deixa eu ver se dá pra ver direitinho. Olha que bonitinha. E todas essas histórias aqui, se você quiser ver, no meu perfil também do Wattpad, tem uma lista de leituras chamadas História dos Meus Aprendizes. Você pode ir lá e ler todas as histórias que os meus alunos já publicaram. Nem todas estão lá, porque tem alunos que já publicou, já tirou a história porque está publicando um livro maior. Outras histórias, alguns alunos não querem publicar no Wattpad, porque é o seguinte, dentro da Jornada do Aprendiz de Escritor, você aprende a ser um escritor. Agora, o que você faz com esse próximo passo, se você quer publicar ou não, aí já é uma coisa que eu não posso obrigar a pessoa. E vamos lá, pra mim, dessa história aqui do Lúcio, do Giovanni, uma das coisas que eu mais gosto, que eu mais gostei, que eu gosto dessas histórias de aventura, é porque eu acho que numa história de aventura tudo tem que estar acontecendo sempre. Sempre tem que ter alguma coisa acontecendo, porque eu acho que a questão da aventura é justamente ter, sabe, essa progressão de desafios, progressão de reviravoltas, de aventura. Aventura é isso aí, né? Ter algo novo acontecendo a todo momento. Então, e a cada capítulo você tem uma nova, um novo ambiente, uma nova aventura acontecendo, o início de uma nova aventura, algo novo para você descobrir, desbravar, seja daquele universo, seja do personagem, e isso fica muito de indicação para quem quer escrever aventuras, seja ela como fantasia, porque essa história dele também se passa dentro de uma fantasia, seja qualquer outro tipo de aventura, é o seguinte, deixe o seu leitor o tempo inteiro ocupado com alguma coisa acontecendo, mesmo que não seja a aventura principal, né, a gente tem arcos dentro das histórias, que dentro das aventuras principalmente, onde os personagens têm sempre um desafio para transpor. Pensa nos animes, cada arco dos animes a gente tem um desafio principal pro personagem transpor, mas até ele chegar naquele desafio principal daquele arco, coisas estão sempre acontecendo para levar ele àquele desafio principal. Então a gente tem o retorno do personagem, a gente tem a presença dos amigos dele, o convite para ele ir para longe, a gente começa a ver esses mistérios dele mesmo tendo essas visões desconhecidas. Ele chegando nessa vila que parecia ser só um simples encontro entre amigos, já não vai ser mais, porque já tem a questão deles se envolverem com esse sequestro desse homem dentro dessa vila, com esse garoto misterioso que diz ver um fantasma, mas que ninguém mais vê, só ele e o próprio Jack acabam enxergando esse fantasma, mas ninguém mais vê esse fantasma, todo mundo tem medo, o que está acontecendo dentro daquela vila, o que é isso, o que são essas ilusões dele, porque ele matou o pai, o que está acontecendo?
acontecendo? Tem muitas respostas para serem respondidas. E ainda assim não é uma coisa confusa, porque à medida que o leitor vai lendo, ele vai entendendo um pouco mais dos personagens, daquele universo e como as regras daquilo funcionam. Então, eu acho que é uma excelente dica para você que está assistindo a aventura. Eu acho que eu tirei várias sacadas só desses primeiros capítulos para que você que está escrevendo a aventura também consiga aplicar nas suas histórias. E principalmente nesse início, olha só, a gente está no 3º capítulo e olha que como é um one shot, eu poderia dizer que todo esse trecho seria um capítulo só, na verdade, de uma história maior. Porque o one shot geralmente a gente não divide, mas pode dividir porque, enfim, às vezes é uma história maior, divide por tópicos e etc. Não é uma regra tipo, pode ou não pode. Mas, enfim, a questão é que logo no início, olha quantas informações a gente tem, o quanto a pessoa fica pegada nas histórias, e não só eu tô dizendo, você ensinou ele a escrever, você ajudou, então você tá instigando porque você foi a professora dele. Não sou eu que tô dizendo isso, são outras pessoas que leem a história. Convido vocês a ir lá ler, tem um comentário lá de alguns leitores que deixam, os comentários com a surpresa da história. E teve uma aluna até que recentemente leu a história dele e também falou a mesma coisa, o quanto ela ficou surpresa com umas coisas, o quanto chamou a atenção dela ao longo da leitura. E eu acho que isso é muito importante quando você tem uma história longa para ser contada, uma história cheia de desafios, num universo novo. Não se preocupe em primeiro momento em querer contar a história daquele universo. Se preocupem em fazer o seu leitor ficar interessado naquele universo, interessado naquela história, antes de querer apresentar outras coisas. Eu tava assistindo ontem um filme que já até é relativamente antigo, que é O Jogador Número 1. E eu achei, muito interessante, o início principalmente, porque ele primeiro apresenta todo o universo de uma maneira interessante, não chata, não é aquele ele vai contando a história, mas contando como tá aquele mundo, e você fica, nossa, como chegaram até ali. Ele conta rapidamente, mas ele fala, era um assunto também que já me prendia, que era a questão do metaverso e etc. E aí ele vai contando e vivenciando, vai mostrando. Ele não tá simplesmente parado contando, ele tá vivenciando o que é aquele universo, explicando como ele funciona, como ele acontece, e aquilo vai chamando a atenção. Só depois daquilo que ele vai fazer uma pequena introdução qual é os pontos negativos, de como aquele metaverso foi construído e etc. Eu acho isso muito bacana para você trazendo das suas histórias. Primeiro você conquista o leitor, depois você vai explicar as coisas mais conceituais daquele universo e etc. Chame primeiro a atenção, depois você explica, tá bom? Minha nação é isso por hoje. Espero que você tenha gostado desse episódio. Deixa o seu like, já se inscreve nesse canal, porque aqui no Lição Nerd você aprende a se tornar um escritor aprendendo com as histórias que você mais ama. Aqui você aprende a deixar de ser apenas o fã para se tornar um escritor com histórias publicadas. Beijo grande, tchau, tchau e até a próxima.